Que a paz de Jesus esteja conosco, sejam todos bem-vindos na nossa casa de Bezerra de Menezes, nossa casinha azul, dos benefícios espirituais e emocionais que nos traz a alegria. Mesmo distantes, que nós estamos vivendo esse momento ímpar em nossas vidas, nós estaremos aqui unidos em reflexão sobre essa leitura do Evangelho, que nos traz tantas explicações pela voz dos Espíritos. Então vamos ver que o nosso tema é a parentela corporal espiritual. Entretanto, tendo vindo sua mãe e seus irmãos, e conservando-se do lado de fora, mandaram chamá-lo. Ora, o povo se assentara em torno dele, e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora, e te chamam. Ele lhes respondeu: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E, perpassando o olhar pelos que estavam assentados ao seu derredor, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos, pois todo aquele que faz a vontade de Deus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. São Marcos capítulo 13, versículos 20, 21 e 31 a 35. E São Mateus capítulo 12, versículos 46 a 50. Meus irmãos, aqui tem alguns pontos que essa leitura nos chama a atenção. Nós vimos pela leitura que Jesus pregava. Então, sempre a multidão rodeava Jesus. Naquela hora, alguém veio chamá-lo dizendo, que a mãe dele estava lá fora e os irmãos também, aqueles próximos, primos. Então, naquele momento, ele traz essa interrogação, porque todas as passagens do Evangelho, Jesus queria frisar alguma coisa para nós. Então, quando ele fala minha mãe, quem é minha mãe, quem são meus irmãos, será que Jesus estava renegando a sua família? Será que ele estava renegando José, Maria, aqueles que o receberam nessa vida, A família que o trouxe para que neste mundo ele tivesse contato com a humanidade? Nós sabemos que Jesus era por amor. Então, por detrás dessas palavras, o que nós poderemos entender? Outro ensinamento que nós precisamos refletir: aquele que faz a vontade do meu Pai é meu irmão e minhas irmãs. O que é fazer a vontade de Deus, nosso Pai? Então, no capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 8, está escrito assim: os laços do sangue não criam forçosamente os liames, as ligações entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porquanto o espírito já existia antes da formação do corpo. Então, a experiência na Terra, a experiência de vida que todos nós trazemos, vivendo num corpo de carne, é uma experiência espiritual, por excelência. Porque, sendo espíritos, nós viemos de Deus, nosso Pai. É isso que todas as religiões tentam passar para nós, nesses ensinamentos, O Espírito nosso provém, essa centelha divina, do Espírito maior que é nosso Pai. Então, a nossa verdadeira essência, essa substância vital que pensa, que quer, que escolhe, que ama, que tem emoções, este é o Espírito, este é a substância divina. E a nossa origem é divina. Agora, e o corpo? Normalmente o nosso corpo vem de onde? Quando nós nascemos dos nossos pais, somos filhos dos nossos pais, filhos da carne de nossos pais. Mas será que, estando encarnados, há um entrelaçamento do espírito com a carne? Será que a carne interfere na manifestação do espírito encarnado? E o espírito, qual o poder do espírito sobre a carne? Em cada experiência reencarnatória nós teremos um corpo diferente, pais diferentes. Normalmente é assim, são experiências de crescimento espiritual. E sendo assim, esse corpo é dado por novos pais, novos seres também. Então, nós somos frutos no fritar dos ovos, Em cada encarnação, nós teríamos uma personalidade diferente. E daqui a pouco nós vamos falar uma certa maneira, um pouco diferente de nos manifestarmos, mas o mesmo Espírito, a mesma centelha divina, que veio buscar na carne um aprendizado.
E o Evangelho é bem claro: os que encarnam numa família, sobretudo como parentes próximos, são as mais das vezes espíritos simpáticos, ligados por anteriores relações, que se expressam por uma afeição recíproca na vida terrena. Mas também pode acontecer sejam completamente estranhos uns aos outros esses espíritos, afastados entre si, por antipatias igualmente anteriores que se traduzem na Terra, por um mútuo antagonismo que aí lhe serve de provação. É verdade que existem simpatias entre nós. Dentro da própria família nós temos afinidades e temos também dificuldades de relacionamento. Dificuldades, aquelas do dia a dia, em que às vezes basta olhar para o outro e que já nos inspira, já traz uma certa, às vezes, reação emocional. Pode ser uma dificuldade de compreensão mútua, pode ser diferença de gostos, e isso traduz as nossas diferenças. Mas essas diferenças podem ser altamente marcadas pelas experiências pregressas, pelas vidas passadas. Nós somos seres muito carentes de amor, de afeto, e na nossa dificuldade de dar, nós queremos muito receber, nós queremos exigir. E nas nossas exigências, em cada vida, criamos mais afinidades, mais amores ou não. Maiores antipatias, dificuldades de relacionamento, que vão, às vezes, interferir numa nova experiência. Porque os espíritos reencarnam tantas vezes forem necessárias, até que os laços se transformem em amor verdadeiro. Nós somos frutos do amor de Deus, mas o nosso amor, a nossa centelha divina, tem dificuldades ainda nesse mundo, pelas exigências que nós trazemos, de ser amado, de ser cuidado, e nisso nós criamos verdadeiras camadas, e essas camadas são camadas de dificuldades, que fazem com que a gente tenha dificuldades no nosso relacionamento familiar. Por isso que no Livro dos Espíritos, Kardec foi muito sábio. A gente está falando de viver várias vidas, porque na doutrina espírita nós não falamos de salvação. Nós falamos de evolução, de depuração. Depurar essa centelha divina, ser capaz de amar muito, assim como Jesus amou. Assim como Jesus nos exemplificou e deixou esse marco para a humanidade. Então, na pergunta 999, Kardec pergunta para os espíritos: mas não basta o arrependimento durante a vida para que as faltas do espírito se apaguem e ele ache graça diante de Deus? Aí os espíritos responderam: o arrependimento concorre para a melhoria do espírito, mas ele tem que expiar o seu passado. Ou seja, arrepender-se no intervalo de uma vida para outra, quando nós desencarnamos e vamos para o plano espiritual, é o primeiro passo, é importantíssimo, é a tomada de consciência de quem somos nós. Existem espíritos mais maduros que, ao desencarnar, já tomam consciência do que fizeram, do que deixaram de fazer, dos seus limites, mas outros, às vezes, desencarnam completamente confusos, precisam de cuidados no plano espiritual, até fazer essa tomada de consciência. Essa tomada de consciência, esse arrependimento é muito importante para que o espírito participe ativamente na escolha da nova experiência. Aí, a gente pode até pensar: puxa vida, mas será que eu escolhi tantas dificuldades? Será que não podia ser um pouquinho menos, não? Porque quando nós reencarnamos, o nosso cérebro, o nosso corpo, não consegue relembrar as vidas passadas, graças a Deus, porque existem relacionamentos tão truncados por desamor, por vingança, por ódio, que ao tomar um novo corpo numa nova família é uma bênção. Porque vão compartilhar da mesma carne. Mas o espírito tem gravado no subconsciente. Esse subconsciente não vem à tona da maneira como nós pensamos, ou seja, ninguém olha para o outro e se lembra do que foi no passado ao lado daquela pessoa. Mas tem essas dificuldades de relacionamento, essa vibração, porque o nosso subconsciente, ele capta. Ele percebe o outro, porque o subconsciente para ele não tem tempo, não tem espaço,
né? E nós podemos captar algumas coisas, algumas lembranças, mas normalmente não. Fica um estado de desconforto. É uma mãe que tem dificuldade com o filho, um filho que tem dificuldade com o pai, irmãos, com parentes mais próximos. Então, é natural, porque é justamente reencarnando que a vida vai trazer para nós todas as situações necessárias para que a gente trabalhe essas camadas emocionais e essas dificuldades de relacionamento. Na pergunta 991, Kardec perguntou: qual a consequência do arrependimento no estado espiritual? Desejar, ou arrependido, uma nova encarnação para se purificar. O espírito compreende as imperfeições que o privam de ser feliz e por isso aspira a uma nova existência em que possa expiar suas faltas. A felicidade é o nosso objetivo e nós não podemos ser felizes se não depurarmos, limparmos das nossas incertezas, das nossas dúvidas, dos nossos equívocos. Às vezes, numa encarnação do berço, nós já cometemos equívocos. A criança quer ser altamente cuidada e amada. E ela exige a presença dos pais 24 horas. Ela chora, ela tem necessidades, mas ela não consegue ainda compreender que a mãe e o pai são outros seres diferentes dela. O bebê, às vezes, ele vê a mãe como um prolongamento dele. E é por isso que, devagarinho, ela vai compreendendo e vai se identificando como um ser no mundo. Mas até então, ela tem fome. Ela quer estar limpa, ela quer ser saciada. E na relação até materna com a mãe, ele suga o leite e suga afeto também. E já na infância, nós já podemos registrar fazendo alguns equívocos naturais. Por quê? Às vezes a mãe usa de uma palavra com um irmãozinho, né? Às vezes tem o filho mais velho, quando nasce o filho mais novo, que a mãe tem 2 filhos para cuidar, ela olha para o irmão mais velho e fala assim: não, meu bem, só um minutinho, agora a mamãe não pode, tem que cuidar do irmão. E o cérebro do irmãozinho mais novo já registra: mamãe não gosta mais de mim. Aí já vem o ciúme, já vem a dificuldade. Olha como nós criamos camadas e camadas numa encarnação. Espíritos mais maduros são aqueles que vão tendo mais consciência de si mesmo, vão trabalhando e já vão entendendo quem é ele no mundo. A doutrina consoladora dos espíritos, ela traz para nós esse entendimento fantástico. Porque quantos estão presos nessa vida, achando que não são amados, que a vida foi desperdiçada, que os pais, o berço que nasceram, foram berços que não foram justos. E quando nós estudamos a doutrina, nós vemos que Deus é justo sempre. Os equívocos ficam por nossa conta. E todos aqueles que estão e que se aproximam de nós são necessários e nós o atraímos por alguma coisa que nós trazemos dentro da alma. Então, problemas que normalmente começam na família, depois se estendem para os relacionamentos afetivos, que se estendem para as dificuldades no trabalho, todas as situações, o problema é nosso, porque nós o atraímos. É importante entender que a encarnação é uma bênção maravilhosa e quando nós compreendemos como espíritas que somos, que cada experiência na carne é uma oportunidade bendita, nós entendemos o problema de forma diferente. Porque ao invés de projetarmos no outro, de culpar a Deus, de culpar a vida, nós já começamos a ter uma maturidade espiritual para entender o que tem em nós que precisa ser transformado. O professor Pietro Baldi coloca assim para nós no livro A Técnica Funcional da Lei de Deus. Ora, evolução espiritual, depuração, só pode significar reencarnação. Se quisermos atribuir uma lógica e justiça ao fato de que nascemos em posições e com qualidades tão diferentes, temos que admitir que isto é a consequência de um passado próprio e individual, que, em virtude do princípio universal de causa e efeito, nos acompanha em suas consequências. Então, tudo que nós sentirmos, pensarmos e materializarmos vai trazer para nós um destino futuro, uma reencarnação futura, vamos dizer assim, com consequências mais profundas, mais pesadas, mais leves. Eu posso pensar
Isso já pode ter um efeito. Eu posso entrar num campo vibratório da outra pessoa, lançar para ela dardos de raiva, de inveja, de ódio, e posso atingi-la se ela estiver receptiva. Eu posso ir lá e materializar um ato. Aí, esse ato materializado vai exigir de mim uma nova experiência, inclusive na carne, para que possamos voltarmos juntos e eu ajudar a reequilibrá-la. Porque a palavra Deus ela é muito mais complexa. Ela é um conjunto de leis que nós precisamos entender. Deus não determina nenhum tipo de vida para ninguém. Nós determinamos a nossa própria vida. O nosso destino é escrito pela nossa consciência. Se há uma consciência com intenções mais positivas, nós estaremos numa construção cada vez mais positiva. Mas se tiver negativa, então nós teremos consequências mais funestas, mais difíceis, mais dolorosas. Então cada qual tem aquilo que merece. E é tudo aquilo que às vezes nós não queríamos ouvir, porque nós queríamos um Deus que nos premiasse ou nos absolvesse. Então nós imprimimos no universo, nas pessoas, com as nossas ações, sentimentos, palavras. E tudo que eu imprimo de positivo ou negativo, ele fica comigo, gravado em mim. É por isso que quando desencarnamos, pode ser mais doloroso ou mais suave. E nessa vida já, a nossa vida pode ser mais suave ou não, quando nós desenvolvemos em nós a autorresponsabilidade. Nós estamos vivendo um período do Espiritismo que nós precisamos trabalhar esses valores internos, trabalhar a nossa autorresponsabilidade. Porque quando a gente adentra para uma casa espírita, às vezes a gente vem buscar o passe, o tratamento, a gente está sofrendo tanto e é natural que a gente quer ser aliviado. Alívio espiritual é uma coisa. Receber um passe, uma limpeza, um fortalecimento é apenas um alento para que um outro passo eu tome com mais propriedade a minha vida. Que eu possa entender melhor as coisas que me acontecem e tomar novos rumos, porque nós criamos o destino que nós quisermos. Mas nós somos necessariamente responsáveis por aquilo que nós semeamos. Então, muitos às vezes não gostam de entender isso. É mais fácil entender aquele Deus que absolve ou que premia. Mas o mundo, nós estamos vivendo um novo milênio. E a nossa consciência espiritual, ela precisa cada vez mais ficar mais clara sobre a nossa essência, sobre quem somos nós no mundo. E isso é primordial para a nossa felicidade. Não é sobre o ter no mundo, mas é ser no mundo. Estabelecer um contato conosco na medida que fazemos o contato com o próximo. E é por isso que essa Casa de Bezerra de Menezes nos convida tanto para essa alegria do desenvolvimento da fraternidade. Porque no contato meu com o outro é que eu aprendo. Adenauer traz assim para nós: a família é o campo de entrada do espírito pelas portas da reencarnação na vida material. Com ela, o espírito se insere na vida social, o que o fará concorrer para o progresso da humanidade. Dessa forma, ele se sentirá responsável pelo progresso que ele mesmo experimenta. Família é uma coisa muito séria. Todo ser humano, ele precisa, como eu disse, ser amado, ser cuidado. E no mundo, a aventura reencarnatória, no seio familiar, naquele que muitas vezes nós tivemos a oportunidade de escolher, é um campo sagrado. É um campo de introdução de novas forças para que a gente se transforme. E isso é muito importante. Eu trouxe na noite de hoje alguns entendimentos, para que a gente entenda que em cada encarnação nós vamos desenvolver uma forma de ser, uma personalidade no trato com o mundo e com as pessoas. Mas a essência, o destilar das experiências é o espírito e nele fica gravado. Adenauer, Pietro Baldi, ele diz assim: o período em que o campo de forças da personalidade está aberto pela introdução de novos impulsos é o da vida terrestre, no plano físico. Porque muita gente fala assim: para que reencarnar? A gente não aprende no plano espiritual? Mas aqui nós precisamos repetir experiências, precisamos introduzir novos comportamentos e fixá-los na nossa alma, no nosso ser. E transformar de verdade. Por isso que às vezes a gente repete as experiências.
Então, se a gente está experimentando muita dor, é hora de pensar: por que eu tenho dificuldades na vida afetiva? Por que eu tenho dificuldades de me realizar na vida profissional? Por que eu tenho dificuldades com a família? Por que eu nunca arrumo amigos? Por que eu nunca estou satisfeita com nada? Por que eu acho que na minha vida tudo tem que ser mais difícil? Sempre por quê? Mas a resposta, ela só pode ser encontrada dentro de nossa alma. E principalmente no desenvolvimento da humildade, com a nossa relação com Deus, com a parte espiritual. E com uma forte coragem de olhar para dentro de nós a todo momento. Pietro Baldi diz assim: nele, na vida terrestre, a vida é um período de construção, uma fase da existência em que reemerge todo o passado, retornando-nos impulsos instintivos que originam outros novos, lançados em novas direções. Cada encarnação é um aprendizado. Às vezes nós aprendemos, repetimos e fixamos. E a gente pode ter, por exemplo, como instinto, a bondade, que tanto nós almejamos. A coragem, que tanto nós também queremos ter. Mas só com o enfrentamento do medo, eu transformo aquele impulso em coragem. É só redirecionando os impulsos para o lado positivo que a nossa construção interior nos aproxima da luz que é Deus. E a luz, nesse terceiro milênio, nós precisamos entender que ela não está do lado de fora. É hora de compreendermos que a luz divina, ela está dentro de nós, num tipo de consciência que nós vamos percebendo à medida que nós crescemos espiritualmente falando. E quando crescer espiritualmente significa aprender mesmo com a dor, esse aprendizado nos aproxima da divindade, dessa luz interna. E Deus fala conosco, só que nós somos surdos para a sua voz. Mas nós temos impulsos intuitivos e quando eu faço prece e durmo, eu posso acordar com muitas respostas. Aí eu pergunto para vocês: o corpo provém do corpo. Será que os pais só transmitem para os filhos o corpo, aquela matéria que fenece? O espírito é sempre o autor do seu destino ou ele sofre alguma influência? Olha o que tem no livro Missionários da Luz, capítulo 13. Tem uma pergunta lá de André Luiz que ele diz assim: a criatura receberá ao renascer a total imposição dos característicos dos pais? As enfermidades ou as disposições criminosas serão transmissíveis de maneira integral? Aí os espíritos: não, André. O organismo dos nascituros, dos recém-nascidos, em sua expressão mais densa, provém do corpo dos pais, que lhes entretém a vida e lhes criam os caracteres com o próprio sangue. Todavia, em semelhante imperativo das leis divinas para o serviço de reprodução das formas, não devemos ver a subversão dos princípios de liberdade espiritual, imanente na ordem da criação infinita. Ou seja, os pais doam o corpo, doam os caracteres, e o espírito que encarna, ele tem por herança divina a liberdade, porque nós herdamos de Deus liberdade, criatividade, amor, sabedoria relativa, porque absoluta é Deus. Isso a gente traz impresso na nossa alma, já está pronto dentro do nosso ser. Porque a reencarnação é esse descortinar de todas as potencialidades infinitas do espírito. Mas numa encarnação, será que o corpo do pai, a presença do pai e da mãe, o período que eu estou na barriga da minha mãe, eu posso sofrer alguma influência das características da personalidade da mãe ou do pai? Olha o que os espíritos responderam, completando essa resposta, Os pais doam o corpo, mas, por isso mesmo, a criatura terrena, ela herda tendências, não qualidades. Tendências, olha só. As primeiras cercam o homem, as tendências, que renasce desde os primeiros dias de luta, não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral a que foi chamado a viver, aprimorando-se. As segundas, que são as qualidades da alma encarnada, na defesa, educação e aperfeiçoamento de si mesma nos círculos benditos da experiência. O que é isso, Rosana? Meus amigos, o nosso corpo provém da célula materna, que é o óvulo, fecundada pelo espermatozoide, que é a célula reprodutiva masculina. Mas
aqui o que os espíritos estão falando, que ao receber uma nova família, começando pelo corpo que a gente herda com as características genéticas do pai, as células do nosso corpo também imprimem essa vibração, as tendências dos pais. E os pais, por sua vez, também trouxeram na luta deles, quando crianças, as interferências das características genéticas vibratórias dos pais deles. Então, a nossa célula, e existem estudos hoje da ciência, elas trazem memórias daquilo que os nossos antepassados viveram. É um campo vibratório que o espírito encontra no novo corpo. Então, a matéria, o desafio não é só viver no mundo e se relacionar. Começa com o corpo, mas o espírito é soberano. Mas o que é interessante, o espírito vem do espírito, o que é do espírito vem do espírito, ou seja, o espírito vem de Deus, o corpo vem dos nossos pais, mas quando estamos reencarnados, é um campo interferindo. Por isso que muitos filhos, nós vamos ver, confirmando aqui em outro trecho, por isso que muitos filhos trazem uma certa tendência. Às vezes as pessoas olham, o filho às vezes não convive tanto com o pai, vamos supor que o pai viaja muito, e o filho tem os trejeitos do pai, tem os gostos muito parecidos, podem ser espíritos afins. Claro que reencarnaram numa família, mas o corpo, a genética do pai também é um campo a oferecer tendência, e o espírito pode apreender e fixar na personalidade. Adenauer Novaes, olha como ele confirma isso no livro Psicologia do Espírito, páginas 53 e 54, ele diz assim: é possível pensar-se em hereditariedade perispiritual, desde que nos abstraiamos do conceito clássico de transmissão direta de caracteres. Quer dizer, ninguém transfere para o filho uma qualidade. A qualidade ele vai ter que conquistar na alma, com a sua labuta, com a sua dor, com a sua dificuldade, ou com a sua alegria de viver, vencendo cada desafio. Mas ele pode ser influenciado. Por quê? Podemos pensar em influência de um campo sobre outro com transmissão de tendências. Podemos herdar de nossos pais certas tendências psíquicas que se transferem no processo em que o perispírito recebe influência durante a fecundação. Então, nós somos um todo. Nós somos o espírito com o seu corpo perispiritual, que guarda marcas pretéritas, caracteres de comportamento também, e o corpo físico. Mas tudo vibra em nós, tudo no universo vibra. E as células germinativas, o espermatozoide com o óvulo, vibram. E traz também esse campo. E durante a fecundação, aquele espírito vai, durante a fecundação, já ser ligado naquele novo corpo que desenvolve. Então, é o espírito trazendo as suas tendências de vidas passadas, é o campo vibratório da célula nova, que deu um novo corpo, ali influenciar a alma. Então, a personalidade humana, segundo o professor Pietro Baldi, ele confirma também, ela abrange 2 binômios de força. E nós vamos ver esses binômios. Ou seja, em cada vida, nós encerramos em nós, em si, 4 elementos que necessitam de fundir-se, embora lutem para se destruírem, porque a força da matéria, as tendências que nos arrastam, a força espiritual, a força do ambiente, a relação social e a educação. Nós vivemos numa guerra titânica. Então, nós temos 2 fontes de movimento, de contraste, de sensação. A personalidade serve de campo de batalha a essas forças. Então, reencarnar não é realmente uma experiência fácil. Não é uma brincadeira, é um desafio para o espírito, uma nova oportunidade. Então aí nós temos nesse gráficozinho, que eu coloquei com uma cruz, olha como é interessante, a nossa personalidade, essa bolinha vermelha, ela fica oscilando. O espírito no alto, que ele é divino, que guarda em si o amor, a liberdade, quer manifestar isso, porque ninguém constrói o amor, a bondade, nós vamos manifestando na medida que nós vencemos essa batalha do mundo material. Nós vamos manifestando, nós vamos mostrando e vivendo para o mundo de acordo com a vontade de Deus, que é essa manifestação da nossa filiação divina.
Então, esse espírito, ele reencarna no mundo material, que nós chamamos, onde tem pecado, ignorância, instintos às vezes agressivos de animalidade. Porque até aqui nós estamos no meio do caminho da evolução. Nós temos instintos de animalidade ainda muito vivos, que nós precisamos transformar, vencer. Nós temos ignorância das leis divinas, a lei da reciprocidade, a lei da ordem, a lei da justiça, leis morais, e isso tudo, meus irmãos, nós encontramos nos estudos da doutrina espírita. Compreender as leis que regem o mundo. Olha como a gente é abençoado com essas explicações. E no sentido transversal da cruz, nós temos de um lado a força paterna, que é esse campo vibratório da célula paterna que nos dá o corpo, e, por exemplo, o pai pode transmitir para o filho tendências, de ser uma pessoa trabalhadora, amorosa, honesta, e também a mãe, porque às vezes a mãe é mais sensível, é mais dedicada ou mais austera, e quando aquele espírito reencarna, é um verdadeiro campo de batalha. Então, a educação, o meio social, a escola, também faz parte do meio ambiente da matéria. A matéria, entenda-se, é o corpo. São todas essas atribulações reencarnatórias. Mas nós temos tudo o que precisamos, porque uma das leis do universo é ordem. E nós só estamos aonde nós precisamos estar. Não são os da consanguinidade os verdadeiros laços de família, e sim os da simpatia e da comunhão de ideias, os quais prendem os espíritos antes, durante e depois de suas encarnações. Às vezes, nós também temos simpatias com pessoas do lado de fora da nossa família, e dificuldades justamente com os da família. Porque, junto com os da família, na convivência, é que nós não temos como esconder as nossas dificuldades de um para com o outro. Nós somos cutucados e nós também cutucamos o outro. Porque um é a chave e o outro a fechadura. Se eu tenho carência, eu preciso de atenção, eu vou encontrar justamente no outro aquilo que me acorde para a minha necessidade de desenvolver em mim mesmo a capacidade também de amar. Então, essas dificuldades de relacionamento dentro da família, nós precisamos entender que a família corporal hoje, ela não nos pertence também. Às vezes nós somos apegados, os filhos são nossos, o marido é meu, a esposa é minha, ninguém é de ninguém. E a idoneidade espiritual, evolução espiritual, é justamente desprender, amar com desprendimento. Outro dia, conversando com meu marido, que é amigo também, e a gente tem animaizinho de estimação. Quando eles morrem, é uma dor horrorosa, porque vira da família. E a gente fala assim, não dá vontade de pegar mais, porque a gente sofre tanto quando eles partem. E aí, outro dia, refletindo, eu falei, puro egoísmo. Porque a vida é só um aprendizado para a gente amar. E quando a gente ama, a gente faz tudo o que é possível e depois liberta o outro. Porque se eu me apego no outro, é uma exigência minha, um egoísmo meu. E o amor é um desprendimento. Simplesmente ama por amar. Por aí dá para a gente aprender o tanto que a gente precisa ser mais consciente nessa matéria de amor, nessa matéria de doação. É lógico que nós também gostamos de receber, é natural também. Mas na medida que eu dou, eu vou receber. E até lá, no mínimo nas relações familiares, nós precisamos ter mais consciência de quem somos nós e da nossa parcela de participação familiar. Segue-se que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito do que se fosse pelo sangue. Quantos amigos parecem mais da família? Afinidade espiritual do passado. Mas o desafio também é gostar dos irmãos consanguíneos, porque eles estão perto de nós, não é à toa. Podem, então, atrair-se, buscar-se, sentir prazer quando juntos, ao passo que dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, conforme se observa todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo podia resolver pela pluralidade das existências. E se nós, na nossa dificuldade de relacionamento, acharmos de consciência, depois de refletir que nós já fizemos tudo e o outro não quer se aproximar de nós, a única coisa que nós poderemos fazer é respeitá-lo, afastarmos e, quando formos solicitados, estarmos presentes. Porque, às vezes, na nossa exigência, nos nossos excessos, nós também somos exigentes com o outro e queremos subjugar o outro para que seja da nossa forma.
Então, quantos casamentos, quantas famílias têm dificuldade de felicidade? Porque, na verdade, ninguém consegue fazer o outro feliz. Mas nós simplesmente fazemos o melhor. A felicidade é construção dele. Mas se eu faço a minha parte, porque nós somos responsáveis pela nossa fala, pelos nossos atos. E se em sã consciência nós fizemos o melhor, a maneira como o outro vai reagir, aí é um problema dele. Expiação e arrependimento. Já desde esta vida poderemos ir resgatando as nossas faltas? Sim, reparando-as. Deus não dá valor a um arrependimento estéril, sempre fácil e que apenas custa o esforço de bater no peito. Ou seja, nós precisamos amar de verdade. Nós precisamos reconstruir de verdade novos valores. Nós precisamos trabalhar essas camadas de dor, de culpa, de arrependimento e fazer de cada encarnação uma oportunidade alegre de vida e ter uma amplitude maior no nosso olhar. Por isso que a doutrina espírita, ela é tão fantástica, porque ela alarga os nossos horizontes e até a visão de família amplia. A visão familiar amplia, por isso que Jesus disse, aqui estão minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito, pois todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Ou seja, o nosso sentimento de família não é só mais a família consanguínea. Nós precisamos extrapolar o amor além da nossa família. Às vezes a família está adoecida por um amor egoísta, porque a gente tem o egoísmo individual e depois desenvolve um egoísmo coletivo. Eu cuido da minha família, eu vivo para os da minha família e eu resolvo aquilo que eu posso resolver com a minha família. É um amor egoísta coletivo. Não é mais só a minha família. Nesse novo milênio, a gente precisa entender que Jesus disse isso, porque a amplitude do amor, ela extrapola. Por isso que a gente vê muitas almas que se dedicam à humanidade, elas já estão aptas a viver um amor mais coletivo, e a família dela é o próximo. Aí ela não casa, ela não tem uma família consanguínea para cuidar, descendentes diretos, mas ela vai cuidar dos filhos dos outros, da família dos outros, porque é isso que a faz feliz, porque ela é capaz de amar cada vez mais. E é isso que traz a ela a felicidade. Não significa que os santos, que os evoluídos, os espíritos de luz não têm dores. Chico disse que não tinha um dia que ele não chorava, porque são muitos desafios íntimos para vencer a força dessa personalidade que nos arrasta. Mas o espírito pode ser vitorioso. Quantos filhos nascem na miséria, numa família miserável, pobre de recursos materiais, em locais insalubres moralmente, e são vitoriosos também. E quantos filhos nascem num berço que tem tudo de material, tudo que precisam para estudar, e muitas vezes estão presos em si mesmos, na sua pequenez, e não conseguem sair, e não conseguem se realizar no mundo. Então, o espírito sofre o desafio, e ele vence o desafio. Muitas vezes a gente fala assim, eu tenho medo da morte, eu fico pensando como que é esse negócio de reencarnação. A gente nasce sozinho e morre sozinho. A gente vive uma experiência, mas essa experiência é nossa. É uma experiência individual, mas eu vou transformando cada vez mais no coletivo. O espírito de egoísmo, segundo Pietro Baldi, e de revolta, ou seja, a desordem dominante em seu modo de viver, provam que o homem atual é involuído. Os índices da evolução são o altruísmo, a disciplina, a ordem. Então, por isso que o evoluído, ele semeia cada vez mais a harmonia, porque ele entendeu que para ser feliz ele tem que ter harmonia interna e harmonia externa, viver na ordem. Tem pessoas que têm dificuldade de organizar a própria vida pessoal, tem pessoas que têm dificuldade de cuidar dos seus pertences e transferem a responsabilidade para o outro. Então, quer dizer, a ordem é interna e externa. Tem pessoas que têm dificuldade de lavar o copo que bebe água e transfere a responsabilidade para os da família e ainda se sente vítima. Quanto mais se sobe, ou seja, quanto mais se evolui, mais o indivíduo se harmoniza.
Quanto mais se desce, mais ele é rebelde, indisciplinado, desarmônico e caótico, segundo Pietro Baldi nos problemas atuais. Mas para subir, eu preciso descer dentro de mim. Ou seja, olhar para mim. E muitas coisas estão lá no subconsciente, é automático. Às vezes as pessoas enxergam em nós coisas que nós não enxergamos. Ou não queremos enxergar. E na família que nós reencarnamos, nós vamos encontrar exatamente aqueles que nos apontam. Mas você é muito desordeiro. A primeira reação nossa qual que é? Eu? E você que não olha que você é assim, assim, assado? Ao invés da gente falar assim, poxa, é verdade que eu sou desordeiro? Eu vou começar a prestar atenção e me observar. É para isso que nós renascemos. Para esse sentido de observação e centralização em nós mesmos, né? O homem, rei da vida no planeta Terra, conquistou uma consciência individual própria. Agora está construindo outra mais vasta, a consciência coletiva, que o organiza em unidades nacionais e se fundirá numa unidade espiritual ainda mais vasta, a humanidade. O momento que nós estamos vivendo é um momento de dor que forçosamente está fazendo com que todos nós, aprendamos a viver de forma coletiva. O nosso destino hoje de saúde e doença está preso na nossa atitude para com o outro e da do outro para comigo. E é não só dentro da família, mas é na cidade, no país e no mundo inteiro. Se nós não soubermos viver a enfermidade atual com espírito de autorresponsabilidade e cuidarmos uns dos outros, entendendo que agora, por família, não é mais só a minha família consanguínea, porque a evolução espiritual é extrapolar essa consciência. Nós devemos ter uma responsabilidade direta na família consanguínea, mas a nossa vida não é somente a família consanguínea. Nós teremos que pensar na dor daqueles que estão hoje, por exemplo, no Afeganistão, sofrendo os horrores de uma guerra, de uma imposição, de uma luta. E se a gente não pode estar lá presente, nós podemos emitir algo de bom. Se nos for solicitado uma ajuda humanitária, enviar alguma coisa, nós poderemos fazer isso. E nos preocuparmos com eles e fazermos preces por eles. Isso é desenvolver um sentido coletivo de vida. O momento está muito claro. Então, como espíritas, às vezes a gente sempre aprende, né? Quem não vai por amor, vai pela dor. E hoje a gente está vivendo também uma dor coletiva. E quem está reencarnado agora, que somos nós, que sou eu, que é você que está me ouvindo, é aquele que pode estar escutando em algum lugar, todos nós estamos sendo provocados para desenvolver, extrapolar os muros do nosso egoísmo, porque o egoísmo é um amor centralizado. Enquanto a gente não sair, extrapolar esses muros do egoísmo, nós não seremos felizes. E às vezes nós estamos presos em nós. Então o maior valor que se deve vivenciar no lar e passar adiante aos filhos é a amorosidade para com os outros, para com a vida, para consigo mesmo e para com Deus. É esse o objetivo de viver, nada mais. Viver, as coisas materiais fazem parte, mas não é o objetivo, o fim da nossa existência. E às vezes a gente se mata para dar o melhor para o filho, aquele espírito que reencarnou com um monte de deficiências, de dificuldades morais, e às vezes nós não atentamos para aquilo. E é isso o papel do espiritismo, é esse o papel do espírita aonde nós estivermos. Não somente com palavras, com pregações vazias, mas com aquilo que nós seremos em essência no mundo. As nossas condutas de espírita na família, na política, na vida social, elas não podem ser diferentes. Eu sou na política, eu ataco no WhatsApp, os meus adversários políticos, eu não meço palavras. E quando eu venho para um trabalho espírita, é porque o trabalho na seara espírita é um convite, um treinamento para a gente aprender a entender que nós também podemos construir uma família espiritual nos locais de trabalho espiritual. E é nisso que nós nos transformamos, ou é nisso que nós executamos. Porque, como planejamento reencarnatório, a gente pode estar planejado para reencarnarmos juntos, fazendo um trabalho espiritual, sendo colaboradores diretos de Jesus.
Então, a pandemia é uma oportunidade de evolução. O problema que se vive é mundial, dependemos uns dos outros, como eu já disse. Olhar não somente a nossa família consanguínea, mas considerar e tratar a todos, pelo menos com atenção e carinho, já que nós somos ainda incapazes de amor incondicional. Então, fazer a nossa parte pelo bem coletivo, ser voluntário, cuidar de tudo. Por quê? Considerando o aspecto espiritual, quem que é a nossa família? Considerando o aspecto espiritual, a gente tem que olhar os animais como fazem parte da nossa família também. As florestas e as matas, que são nossas irmãs e nos irmanam, favorecendo o equilíbrio climático universal. Então, o universo é vivo, tudo é uma consciência em evolução. Os átomos e a matéria também estão em evolução, segundo Pietro Baldi, em A Grande Síntese. Tudo evolui para Deus, na pergunta 540 do Livro dos Espíritos, do átomo ao arcanjo, todos nós caminhamos para Deus. Tudo é uma consciência mais fechada ou mais ampliada. Então, a matéria é um estado transitório. E eu, para já ir finalizando o nosso trabalho, nós podemos pensar que dentro do Evangelho tem uma parte que nos diz: há, pois, duas espécies de famílias, as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. Duráveis, as primeiras se fortalecem pela purificação e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das várias migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, se extinguem com o tempo e muitas vezes se dissolvem moralmente já na existência atual. Quantas famílias se desfazem? Quantas famílias têm ódios, contendas? E é natural que aconteça pelo nível evolutivo. Se nós não conseguimos resolver 100%, que pelo menos nós possamos desenvolver uma consciência de responsabilidade que nós fizemos tudo ao nosso alcance. E eu gostaria de dizer que as nossas famílias se ampliam além da família consanguínea, como eu já disse. Aqui na nossa Casa dos Benefícios, nós estamos prestes a entrar na semana comemorativa dos 47 anos do Grupo Espírita Regeneração. E eu sei que muitos de nós fazem desta Casa dos Benefícios também a nossa casa. Porque os objetivos de evolução, de fraternidade e amor são objetivos para os espíritos conscientes de que a felicidade está além do que a vida comum na matéria de comer, beber, passear, realizar, fortunas, posses. Quer dizer, a vida espiritual é muito maior. E o Grupo Espírita Regeneração, ele se transforma também para nós numa oportunidade de desenvolvermos sentimentos amorosos, fraternos, legítimos. Ainda que cada trabalhador que adentra aquela porta, ele tem a sua família consanguínea, nessa casa nós não perguntamos de onde ele vem, nós não perguntamos o que ele pode oferecer, mas nós oferecemos a doutrina espírita. E nos campos de trabalho, todos nós aqui somos colaboradores e trabalhadores do bem. E nós sabemos que esta casa de Bezerra de Menezes, é uma casa que foi fundada por ele e que a nossa casa é fundada dentro desse estatuto, do Grupo Espírita Regeneração, a Casa dos Benefícios. E que tem uma grande história que eu tenho certeza que semana que vem, nas nossas comemorações, alguém vai querer falar sobre a história do nosso Grupo Espírita Regeneração, de como ele nasceu. Então, nós nos tornamos também familiares daqueles afins pelo Espírito, ou seja, de ideal, de fraternidade, de olhar na mesma direção. E nós podemos extrapolar as barreiras daquilo que nós conhecemos como família corporal. Devemos um profundo agradecimento à vida pela família que nós nascemos, porque ela é a nossa primeira e grande responsabilidade. Mas é um desafio extrapolar os laços da consanguinidade. A nossa casa é o planeta Terra. Os nossos irmãos são todos aqueles que compartilham da nossa vida. E cuidar do ambiente, cuidar do outro, cuidar de tudo com senso de responsabilidade, desde o papel que eu jogo no chão ou a água que eu desperdiço na torneira, faz de mim um ser preocupado com a luz do mundo, porque eu estou trabalhando a minha luz interior. Dalai Lama, porque nós sabemos que os espíritos de luz estão em qualquer crença,
em qualquer religião. Ele diz assim: quanto mais nos importamos com a felicidade de nossos semelhantes, maior o nosso próprio bem-estar. Ao cultivarmos um sentimento profundo e carinhoso pelos outros, passamos automaticamente para um estado de serenidade. Esta é a principal fonte da felicidade, porque encontrar Deus é encontrar serenidade, paz, alegria, amor. Que nós possamos agora preparar a nossa água dentro dos nossos lares, o recipiente, que ela é um condutor de vibração, de energia. Que a gente possa mentalizar muito amarelo, muita energia de coragem, de força, porque nós estamos vivendo um momento de isolamento e ele é testemunha de que nós estamos contra a lei divina, que é justamente estarmos próximos uns dos outros. Mas a gente vai estar próximos uns dos outros agora pela mente, porque o nosso inconsciente, a nossa alma, para ela não tem espaço, não tem tempo, não tem lugar. E eu posso emitir, emanar, pedir e receber. Então vamos pedir agora para Dr. Bezerra de Menezes, né, já iniciando essa comemoração dos 47 anos do nosso Grupo Espírita Regeneração, através dessa falange de luz que o acompanha. Vamos pedir a Ele que nos ajude nesse momento a vencer, né, essas dificuldades íntimas da nossa personalidade. De termos mais consciência, de olharmos nesse aprendizado de quem somos nós no mundo. Se nós olharmos para a nossa consanguinidade, na nossa família corporal, nós podemos também ter uma história genealógica das nossas tendências. Nós poderemos ver em nós refletido tendências, mas nós poderemos ser vitoriosos, construtivos e vencer as nossas dificuldades. Se na família tem tendência à depressão e eu estou hoje com depressão, eu posso trabalhar a minha depressão. Se eu tenho um comodismo, da minha família o comodismo está no sangue, mas eu posso trabalhar o meu comodismo e ter consciência dele. Porque o nosso espírito é soberano e ele constrói a genialidade. O gênio não é hereditário. Existem gênios em vários, o gênio da arte, o gênio da palavra, o gênio do amor, o gênio na parte espiritual, das habilidades, da criatividade. Então vamos fechar os nossos olhos, prepararmos para fazer a nossa prece, pedirmos à falange de Bezerra: ó, vinde, bom amigo, amado e benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó, vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mancheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar. Celeste mentor, em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossa falange protetora, dai-nos a bênção redentora, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é um cadinho imortal da perfeição a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo em luz. É a apoteose do amor, remirai nossa dor com Jesus. Então vamos pedir aos nossos amigos passistas que vão agora ministrar à distância o passe espiritual. Vamos pedir a todos que estão nos ouvindo neste momento para que relaxem o corpo físico,
Coloquem os pés nessa terra-mãe, terra sagrada que nos recebeu por filhos bem-amados. Deixemos nos conectar com o aqui e com o agora, pedindo à nossa Mãe Terra, essa Mãe querida que nos recebeu por bênção divina, nesse corpo, nessa presente reencarnação. Vamos pedir, relaxar a nossa testa, soltar as nossas mãos como verdadeiras antenas, buscando a luz que vem do alto. Vamos pedir aos trabalhadores do plano astral, do plano espiritual, para que possam trazer as bênçãos das quais nos fizermos merecedores pela misericórdia divina. E vamos falar com Jesus, com o nosso Cristo interior, com a nossa centelha divina, com o nosso Deus imanente. Senhor Jesus, que vieste das alturas dos esplendores celestiais, viveu a dor na carne, que se tornou tangível e visível aos nossos olhos e exemplificou com teu amor a alegria de servir. Dai-nos, Jesus, a fé verdadeira, a vontade de trabalharmos o nosso mundo íntimo, de trilharmos o caminho da caridade. Dai-nos, Senhor, a tua misericórdia para recebermos dos teus trabalhadores que trabalham na terra neste momento o remédio que vem aliviar as dores do corpo e as dores da alma. Olha, Senhor Jesus, para a nossa pequenez, mas nos faça acreditar que somos fortes porque somos filhos de Pai Amaríssimo e temos também a capacidade de doar. Abençoe todas as famílias representadas neste momento por cada um daqueles que se conectam com esta casa dos benefícios. Que possamos, Senhor Jesus, receber o lenitivo desta noite. Que possamos também mentalizar aqueles familiares à distância, os doentes nos hospitais, aqueles trabalhadores noturnos, aqueles que trabalham pela vida. Pedimos que coloque no coração dos nossos governantes, Senhor, essa centelha de amor a espargir neste dia dedicado à nossa pátria, que possamos ser, cada um de nós, cristãos verdadeiros, cuidadores, amantes da vida, da paz e da serenidade. Que Deus seja louvado no fundo de nossos corações. Graças a Deus, que assim seja.